Olá pessoal, tivemos há pouco a entrevista coletiva do Renato, junto com Kahneman e Jeromel, duas grandes lideranças do Grêmio, mas eu tive um sentimento ruim em relação a essa entrevista coletiva. O sentimento que eu tive é de constrangimento. Parece ser a última tentativa para tentar afastar o Grêmio dessa crise. Todos visivelmente abatidos, inclusive o presidente Alberto Guerra, quando é focado na entrevista, também parece estar com um semblante tenso. Vi um ambiente ali de... como é que eu poderia achar a palavra? De bastante incerteza, de tristeza em relação ao que vem acontecendo. O Renato pediu o apoio do torcedor gremista, como se ele não tivesse atendendo o apelo do Grêmio. O torcedor do Grêmio se faz presente sempre, já lotou o seu espaço nos ônibus que são destinados nesse caráter promocional para ida e volta a Caxias por R$10 por sócio do Grêmio. Todos os lugares já foram tomados pelo torcedor gremista, que vai se fazer presente e apoiar o time. Não gostei do tom do Renato, dessa questão de pedir para que o torcedor apoie. O torcedor está apoiando. Disse, inclusive, num determinado momento, que se os chatos fossem lá para incomodar, que não fossem. O torcedor do Grêmio está descontente com o que o Grêmio vem apresentando dentro de campo, com o seu rendimento, com a sua posição na tabela. E mais uma vez o Renato colocou a culpa no desempenho do Grêmio, na campanha constrangedora do Grêmio, em cima da Arena. De o Grêmio não jogar dentro da Arena, como se o Grêmio tivesse um bom desempenho fora de casa. O Renato que cobrou a administração da Arena celeridade para que o Grêmio possa jogar dentro de casa, como se fosse dele o papel de fazer essa cobrança. Acho que tem muita coisa fora do lugar. O momento aqui não é de fazer críticas, é de apoiar o Grêmio precisa vencer o jogo contra o Vitória. Mas eu achei o ambiente muito ruim, realmente, nessa entrevista coletiva de hoje de manhã. Falou que muitos estão no DM, que isso é uma das causas dele não ter peça de reposição, mas ele em nenhum momento conseguiu explicar de forma coerente, de forma convincente, as lesões que os jogadores do Grêmio vêm sofrendo. Deu algumas desculpas, mas elas não convencem. Elas não convencem. Renato diz que tem o GPS, que sabe quanto cada um corre. Isso é obrigação dele, por todo o scout que aparece. Mas ele não sabe explicar, ou pelo menos não apresenta a nós, espectadores, o real motivo, o porquê que os jogadores, muitos jogadores, estão sofrendo lesões. E isso é algo extremamente importante e a gente deveria saber. E eu não sei, me deu a dúvida, de se o Renato realmente sabe o porquê que isso está acontecendo. E mais, ele disse que o time está bem fisicamente, ao contrário do que nós vimos na televisão, o que nós olhamos dentro de campo, o Grêmio deixa muito a desejar fisicamente. Se os jogadores estão bem fisicamente, então mostra que os adversários estão muito melhores do que nós. Porque o Grêmio muitas vezes é pego pelo melhor preparo físico dos times adversários. Cobrou mais atitude dos jogadores, pediu mais empenho, o próprio Kahneman falou isso, né? Cobrou mais empenho dos jogadores dentro de campo, mas relacionou mais uma vez, reclamou mais uma vez da falta de opções de jogadores no elenco e da falta de dinheiro. Chegou mais uma vez a mencionar, é a segunda vez que eu vejo ele mencionar a questão de SAFs. Parece que muita gente dentro, internamente, está querendo essa SAF no Grêmio. E acho que, mais uma vez, isso também não é o papel do Renato. Justificar a falta de desempenho em virtude da falta de dinheiro, da falta de capacidade de investimento do Grêmio em relação a novos atletas. Arezzo já está no bid. Isso é algo muito importante e significativo, porque o Renato deu a entender que os jogadores que estão no bid, que estão relacionados, vão para Caxias
e se ele precisar, se puder, vai utilizar. Arezo é um centroavante de área que sai para buscar a jogada e muito provavelmente, até pelas várias reclamações do Renato de que não tem um centroavante de área, Arezo vai entrar em campo e acho que pelo trabalho que o Grêmio está fazendo internamente, os outros dois estrangeiros que foram contratados agora também deverão entrar no bid ainda hoje. O que isso é muito bom para o Grêmio, dando mais alternativa para o Renato. Mas Jeromel também disse, e aqui eu achei muito importante, Jeromel falou do seu sentimento em relação ao que está acontecendo hoje, e para mim isso foi muito claro e mostra uma discrepância de discurso. Jeromel me pareceu muito sincero e disse: domingo é uma final, é o último jogo das nossas vidas. Dizendo que o Grêmio tem que entrar em campo, tem que vencer o Vitória, adversário direto, para o Grêmio poder escapar, é jogo a jogo. Mas aí, Jeromel disse que o momento do Grêmio é terrível, e é, todos nós sabemos que é. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. O Grêmio está na zona do rebaixamento, não consegue sair, já é suficiente para dizer que o momento é terrível, embora Renato tape toda esta situação, gestionando que o Grêmio está bem nas outras competições. Mas uma coisa não isola da outra. O Grêmio é um todo. Não adianta ser campeão da Copa do Brasil e ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. E aí, quando o Jeromel diz que o momento do Grêmio é terrível, e o PP já tinha falado algo muito semelhante, o Renato discorda do Jeromel e disse que não, que o momento do Grêmio não é terrível, que é apenas momentâneo e o Grêmio vai sair dessa situação. Renato discordou, é um direito dele, mas eu acho que o Renato está bastante equivocado, ou está num outro mundo diferente do torcedor do Grêmio e inclusive dos próprios jogadores, que tem um sentimento muito diferente do Renato. Foi esse sentimento ruim que eu tive na coletiva, eu não gostei. O Grêmio deve ganhar domingo, o Grêmio vai estar motivado domingo, o torcedor vai para Caxias apoiar o Grêmio, como sempre fez. O Grêmio vai vencer o Vitória com pressão, com força, com novos contratados, com apoio do torcedor, mas isso vai mascarar o que está acontecendo dentro do Grêmio. E o Renato mostra mais uma vez que está muito longe de saber dar um novo rumo para esse time do Grêmio. Essa foi a real impressão que eu tive da entrevista coletiva hoje, que era para animar o torcedor, que era para convocar o torcedor, que era para puxar o torcedor para cima, mas Renato e o ambiente mostram que está muito pesado o ambiente por lá. E Renato segue falando, quando ele foi cobrado sobre os problemas defensivos do Grêmio, ele segue falando a mesma coisa que ele falou ano passado. O problema defensivo do Grêmio se resolve fazendo mais gols. O que é, mais uma vez, um equívoco total do Renato em achar que fazendo mais gols se resolve o problema defensivo. Também são coisas diferentes. Talvez se o Grêmio tomasse menos gols, não precisava fazer tanto, em tanta quantidade assim, para ganhar uma partida, e mostra que hoje, o Grêmio não tendo um atacante fazedor de gols, como se diz, toma muitos gols. Toma muitos gols. Repito aqui, não gostei da entrevista, o que era para ser animador, deixou, a mim pelo menos, bastante constrangido e triste com o que está acontecendo lá dentro. E para mim o grande retrato, o resumo dessa entrevista coletiva é a foto que o Renato pediu para tirar no final da entrevista coletiva, de mãos dadas com Kahneman e Jeromel. Vocês podem ver aí a foto. E a foto, para mim, ela resume a entrevista coletiva de hoje, o ambiente que está o Grêmio e também as dúvidas de saber o que fazer numa situação como essa. E, infelizmente, mas eu continuo acreditando, acho que o Grêmio vence domingo sim, e acredito bastante, com a chegada desses reforços, o Grêmio possa dar a volta por cima. Mas que a entrevista não foi animadora,
que a entrevista não foi para levantar a moral do torcedor, ela não aconteceu da forma como gostariam. Um grande abraço e até o próximo vídeo.